nós vamos falar sobre dispraxia. Então, sobre dispraxia, nós vamos falar hoje sobre as dificuldades de coordenação e movimento muscular. Coordenação motora, fino, movimento de precisão, coordenação motoras, grossas, movimentos do corpo inteiro. Origem do nome. Dis vem do grego, dificuldade. Praxia vem do grego fazer, dificuldade em fazer. TCD, transtorno do desenvolvimento de coordenação, é outro termo também utilizado. É outro termo utilizado que é a dispraxia, né? Que a gente está. Aqui nós fizemos uma pauta de como vai funcionar a nossa apresentação. Então, a introdução, que é a apresentação do nosso tema, que é a dispraxia. A gente vai fazer algumas questões para discussão entre a equipe. Aí vamos fazer um levantamento com vocês de alguns alunos que têm a possibilidade de ter a dispraxia. Um estudo de caso específico de um aluno da nossa escola. Aí vocês já estão divididos em grupos, mas ainda não sabem. Uma atividade prática. Depois do tempo dessa atividade prática, vai ter um tempinho de sistematização, onde cada grupo vai sistematizar o que acabou debatendo. E por fim, a gente faz a conclusão do nosso tema. Então, como a Raquel falou, a dispraxia ela é a dificuldade de coordenação e movimento muscular. Quem tem dispraxia são pessoas que elas não têm uma coordenação motora fina e grossa adequada igual a qualquer outro indivíduo. O que seria essa coordenação motora fina e grossa? A coordenação motora fina é para você fazer movimentos de precisão. Então, para escrever, para desenhar, para poder ter habilidades mais artesanais. E a coordenação motora grossa seria os movimentos do corpo inteiro. Então, são pessoas que têm dificuldade até para fazer atividade física. Então, normalmente são crianças que são os últimos a serem escolhidos nos times de futebol, da educação física. Eles têm uma dificuldade motora também. Aqui é a origem do nome, né, Raquel, que você falou. Então, diz a dificuldade, praxia, fazer. Então, dificuldade em fazer, dificuldade em realizar alguma atividade. E o TDC, que a Raquel também comentou, que é o outro termo que é utilizado, que é o transtorno de desenvolvimento de coordenação. Aqui nós separamos 3 questões para debater enquanto equipe. Quer ler, Raquel? Então, como podemos identificar os sinais de dispraxia? Quais adaptações pedagógicas são necessárias? Como o ensino colaborativo pode auxiliar os professores e alunos? Então, a partir dessa identificação, que é por conta de falta de coordenação motora, de que maneira vocês acham que a gente consegue identificar os sinais de dispraxia dentro da nossa equipe, dentro dos alunos da nossa escola? Agora é a hora que vocês respondem. A dificuldade na própria coordenação motora da criança. E como que a gente consegue identificar isso na sala? Escrevendo. A escrita, eu acho também. Pela letra, né? Pela letra, escrita, O que mais? Cortar. Recortar. pintar. Então, a partir do recorte, a gente já exclui um aluno nosso da educação especial. Quem que a gente poderia excluir? Que gosta de recortar bastante. Ele Pietro. recorta maravilhosamente bem. Então, ele já é um aluno que a gente exclui desse caso. Quais adaptações são necessárias numa situação dessa? Que adaptação a gente pode fazer para um aluno que não tem a coordenação motora adequada? Atividade com trabalho de coordenação motora. Os lápis também já adaptados, lápis, caneta, hoje em dia já tem. tesoura. Tesoura adaptada, já tem Tesoura adaptada. Aqueles cadernos com as pautas maiores, assim, que dizem. Pauta ampliada. É, O próprio lápis também tem adaptação. já tem. Adaptador de lápis. Mas para o próximo ano, o Marcos já mandou para mim lá um modelo no Instagram, esse tipo de caderno, alpinista e tudo mais. Eu já fiz a cotação já para todos no ano que vem, já vai fazer essa aquisição daí. Legal, legal. Esse caderno, ele é uma pauta ampliada, ele é tanto para os autistas e baixa visão, todos. O aluno com a baixa visão ele já tem. Ele é um aluno Mas das linhas né? também. Sim. Mas tem Mas um o Eliadson ele tem dispraxia, porque ele na hora de escrever, lembra? Falando que ele escreve, ele não consegue nem segurar. Segura lá. É que na verdade a gente observa isso nos bacana. alunos especiais, né? Mas essa dispraxia, ela é meio que geral, Isso. mas no ambiente escolar, né? O tema que a Regiane levantou é importante, né, Raquel? A dispraxia, ela é da coordenação motora, mas não necessariamente ela afeta o cognitivo. De jeito nenhum. Então, ela é uma situação que é relacionada à parte motora do aluno. Mas, às vezes, em alguns casos, o aluno vai super bem, só que a hora que você olha o caderno dele, até no livro ele comenta como um aspecto sujo. Não de sujeira em si, mas de falta de cuidado. Né? Palavras rabiscadas, orelha no caderno, folhas um pouco retiradas. Daí você olha o caderno e não condiz com a nota que o aluno consegue tirar nas avaliações. Aí todo mundo fica sempre naquela situação, mas ele é desse jeito, como que ele consegue ser tão bom?
Que às vezes O movimento, né? a percepção da observação, ela se torna tão ampla numa sala com 30 alunos, que a gente deixa de observar aquele que reclama, está com dor no ombro, está com dor no pulso. Isso é uma né? Que é um aluno alfabetizado, é um aluno que vai bem, que gosta de falando. Mas Tem um rendimento adequado. como que ele não consegue lá na frente, né? Porque a escola não dá para nós, dentro de uma sala de aula, para você abrir um espaço tão amplo. Porque na hora que você vai trabalhar uma atividade, é na parede, é no chão, é coisas lá da educação infantil que às vezes essa criança pulou essa etapa. Não foi estimulado. Não A foi gente até brinca, a gente Falta fala isso. de E aí hoje a gente pedagogia. acha que fazer um Que caderno de faltou essa caligrafia, parte, igual tá? nós fizemos, né? Quantos daqui não foi feito? 100 vezes a palavra do seu nome. E Para como treinar não é só isso. que, uma questão além dessas três que nós colocamos, como que isso pode afetar o cognitivo com o tempo da criança? Além da dor que eles sentem, a baixa estima também, né? Porque eles ficam... Baixa estima. Desestimulado Por conta da dor. E qual disciplina ou qual área do conhecimento seria mais complicado ele conseguir atingir um determinado nível adequado por conta dessa falta de estímulo? Eu acho que na verdade... Eu acho que É já tá. verdade, eu estive conversando com a professora de educação física e a professora de educação física falou isso pra mim mesmo, que é a parte mais difícil. Na escola. Fazer um vôlei, né? Jogar um vôlei com a Quando mão. a criança também for, por exemplo, fazer alguma atividade física, não pode colocar essa criança fazendo com outras crianças. Primeiro tem que começar com ela, sozinha, pra ela, fazer sozinha, pra ela assim, ter um estímulo. Quando ela já for com as outras crianças, ela já não ter vergonha, porque Não machucar o outro, isso, né? não machucar, Tem que saber porque limitar sente a coisa. vergonha, né? Eles sentem vergonha, que falam que é a síndrome do desastrado, né? Isso. Acontece muito isso, Porque se né? a gente analisar na parte motora, português, matemática, Mas eles eles também pra sociedade. têm também os auxílios materiais adaptados. Eles têm eles outros usam pra isso, né? Já a só educação que eu queria física chegar. é o corpo mesmo, é a criança ali, né? Quando você pensa em matemática, uma equação de segundo grau, parte báscara, que é um pouco mais complexo as contas, você vai imaginar que a criança que não tem uma organização no caderno não vai conseguir chegar no resultado. Porém, ela tem um material que pode facilitar esse processo. Da mesma forma de língua portuguesa. Se ela errar uma letra ou um acento, trocar alguma palavra, tem um corretor para isso. Mas e a parte física dela no dia a dia? Não. É o limite, né? É o O limite. limite está no corpo. Então o limite está no corpo. Ele volta mais para a educação física mesmo. Porém, quando a gente pensa no contexto escolar, a educação física, ela não é tão valorizada quanto outras disciplinas. Então por isso que a dispraxia, eu acredito que todas as que estão no nosso livro, é a menos comentada. Né? Que a gente ouve falar de TOD, ouve falar de TDAH, de TEA, de descalculia, de dislexia, mas a dispraxia, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar. Sempre assim, um nome ou outro durante o período que a gente faz faculdade. Mas no estudo constante de formação, nunca. Assim, a TPCs aqui na escola, pela própria etapa, eu não tinha ouvido esse termo. E como o ensino colaborativo ele pode auxiliar os professores e alunos nesse caso? Esse ano a gente tem a Vânia e a Regiane, mas ano que vem qualquer um de nós pode estar no colaborativo. Como que o colaborativo pode fazer isso? Observar, né? Já desde o início, de observar, passar Oferecer materiais, né? as ferramentas necessárias para o professor também trabalhar, né? Com esse aluno. Eu acredito também que, eu estou falando por causa do que a gente está estudando, ter essa conversa com os professores da sala de aula, português, matemática, educação física, para cada um estar adaptando as atividades de acordo com as necessidades do aluno. Parte de português, né? Escrita, recorte, educação física. A professora vai trabalhar mais a coordenação, motora. Agora, eu sei que está corrido, mas assim, acho que o ideal é fazer um resumão, né, de alguns desses transtornos, do que está ajudando, passar para os professores antes de iniciar o ano, né? Porque os professores iniciam o ano até a gente chegar neles, até a gente chegar o ritmo, né? As crianças já estão ali, e os que vão chegar, que a gente não sabe agora. E os professores que vão chegar também. Pois é, também tem mais Aí é uma vezes. fala que você mesmo colocou, né, Marcos? Eu trabalhei com você em 2015. Quantos anos estamos dentro da educação e muitas vezes não ouvimos. Exatamente. E aí é o que a gente muitas vezes ouve do 6º ano. Ah, não está alfabetizado? Mas e quem era o professor de educação? Então, esses termos, eles não são claros para quem está chegando ou para quem está saindo. Né? E nós somos formados há quanto tempo? Não tinha, né? O nosso estudo de caso é o nosso aluno
Hugo, a professora Raquel identificou ele, né, Raquel? A Raquel fez toda uma pesquisa de caso, foi a detetive da nossa dupla. Parabéns pelo material, estava vendo com o Marquinhos, bacana a quantidade de material, a forma, as entrevistas lá no sentido do aluno te encaminhar, foi legal. Eu mostrei tudo que você investigou e fez um trabalho bem investigativo mesmo. Então, é sobre o Hugo, né? O Hugo é uma criança, assim, como que eu posso dizer? As características do Hugo, em coordenação motor fina e grossa, é de origem de precisão. Só que o Hugo é assim, ó. O Hugo, ele tá na sala. Ele tá andando na sala, ele tá naquela maior cuca na sala lá, fazendo tudo. Só que daí, ele tá na aula de matemática. Ele tava debaixo da mesa. A professora fez uma pergunta, o Hugo levantou e respondeu a pergunta, o Hugo sabia. Então, ele estava atento ao que estava falando, sabe? Ele fica andando na sala, ele mexe com a sala inteira, tudo, mas ele consegue responder, ele está atento. Porque até então a professora achava que ele não sabia nada. Ele tromba nos lugares, né? Tromba nos lugares. Derruba as coisas na Derruba as carteira. Desajeitado. É o desajeitado. É o desajeitado. É o desajeitado. Só que o desajeitado se torna o mais inteligente da sala. E o Hugo é TDAH, né? Isso, ele Então, é às vezes verdade, ele é altado, né? Sim. E aqui são algumas características do Hugo, depois tem um vídeo para a gente poder analisar essa situação, né? Então, a dificuldade de coordenação motora fina e grossa, movimentos que exigem precisão, como escrever, desenhar, recortar, atividades que envolvam equilíbrio, inclusive. Né? Esses dias a gente até a Thaís tentou gravar, mas não conseguiu. Ele aqui na espera do ônibus, tentando equilibrar, segurando naquela muletinha. E ele não conseguia, todos os outros seguravam e ele não conseguia. Ele sempre acabava caindo. Problemas com planejamento motor, que é a organização de materiais, e realizar as tarefas em etapas. Isso também não faz parte. Eles gostam de jogar Uno, mas falar que eles têm que buscar o baralho, separar as cartas, distribuir, organizar e depois recolher, acabou o jogo. Eles já não vão fazer, eles querem jogar e vão embora, larga tudo ali. Então não é nem por maldade, gente. Às vezes as pessoas pensam, né, a criança é bagunceira, ou então ela é desleixada, mas realmente falta esse planejamento motor. O esforço mental é excessivo para realizar movimentos, então ele pensa 10 vezes para poder conseguir fazer algum movimento, que acaba atrapalhando totalmente. E a dificuldade em lidar com rotinas e tarefa cotidiana, igual a Raquel comentou, dele ficar dentro da sala sentado. Por isso ele vai ficar andando, ele vai ficar embaixo da carteira, ele vai ficar trombando. Agitado, né? Agitação. Na hora do intervalo mesmo, ele não para um minuto. Daí outro dia, eu vi ele tentando tirar a blusa, ele não conseguiu tirar a blusa. É, a conseguiu. Coordenação, tipo amarrar um Outro dia, texto. Amarrar um mas tênis, ele não tênis de consegue. véu. Ele não sabe. não sabe. Ele já está usando mais tênis de véu, a mãe disse, para não ter essa dificuldade. Quer dizer, a mãe deveria não fazer isso, lógico. Mas, até então, quem decide é a mãe. A gente não pode nem falar nada. E a baixa autoconfiança e frustração constante também. Principalmente quando ele tem um debate com alguns amigos. Né? Quando ele briga com o Paulo, com o Pietro, com o João Luca, também, que eles ficam sempre juntos, o Hugo sempre faz cara de choro e fica sozinho. Ele se sente muito pior do que os demais. Os demais dão uma discussão e já continuam, né? Ele sempre tem essa frustração. E aqui é um vídeo que a Raquel coletou também, um amiguinho dele tentando fazer um movimento. E a gente consegue perceber a falta de coordenação motora. Pode ir. Oi, gente, você tem que dar like no canal do João. Vai lá no canal. Eu sou vai, tenta. Tenta? O que eu vou fazer? Não, você vai cair. Meu nome é Wesley e eu disse que... É um movimento simples, mas ele não consegue nem saltar, esperar o impulso no momento correto, né? Em arte seria muito bom para ele isso daí, porque a arte trabalha todos os movimentos motores, né? Na sexto, sétimo, oitavo, nono ano, principalmente na parte da dança. É um estímulo, né? E aqui, a professora Raquel também, você quer comentar, Raquel? Sobre o depoimento? Isso aí, eu sou o Gabriel, o amigo, e auxilia na sala em tudo. Tá sempre Oi, meu nome é João Gabriel e eu vim contar sobre o processo de ajuda que eu tenho com o Hugo decorrer desse tempo. O Hugo, quando eu comecei a estudar na escola José de Pinheiro, eu fui informado que o Hugo era uma pessoa especial, uma criança especial. E depois desse tempo, eu tive um acolhimento com ele, não só eu e alguns amigos meus. O Hugo, ele é uma pessoa bem agitada, que podemos dizer.
agitada, gosta de fazer lição e é muito inteligente. É uma pessoa que presta atenção nas aulas, sim, mas a única coisa que é o problema é muito falação. O culpa da sala do ano passado, que ele estudou com nós, o Hugo fala uns palavrões, podemos dizer, alguns. Ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa muito bondosa e carinhosa. Sempre que puder, ele divide as coisas com nós, ele sempre quer estar junto. E quando o professor dá alguma tarefa para poder fazer, ele sempre vem a mim. Ele fala, você pode fazer comigo. O Hugo gosta muito da minha amizade com ele. E a gente sempre tem um desentendimento ou outro, mas é normal entre uma amizade de amigos. E é isso que eu posso dizer. Obrigado e tchau. Você ficou na casa dele, Raquel? Foi na casa dele? É na casa dele. Na casa Eu conversei com ele, né? Como na sala assim não dava, né? Daí eu fui conversando com ele por mensagem. Ele foi falando as coisas, daí eu pedi pra ele se ele podia. E ele tem assim um carinho imenso pelo Hugo e o Hugo por ele. Só que assim, eles são amigos verdadeiros. Só que se tiver que um que fica bravo, o outro fica, às vezes brigam com o outro, né? Só que ele assim, ele ajuda o Hugo em tudo, sabe? Ele é assim. Então, a partir dessas características da apresentação que nós fizemos, nós temos uma atividade para o grupo. Vocês já estão divididos em 3 grupos, tá? Um grupo vai falar sobre a parte do ensino colaborativo. Então, Vânia e Regiane, vocês não estão nesse grupo. Ok. Temos que tirar todas as zonas de conforto. Outro grupo vai falar sobre o trabalho do professor auxiliar. Eu tentei tirar todos os professores auxiliares, mas não deu certo. Então, acabou bagunçando um pouquinho, mas a gente vai conseguir. E o outro sobre acolhimento e inclusão. Como que a gente vai fazer? Tem aqui as 3 folhas que cada grupo tem que preencher, uma para cada grupo. Uma sobre o ensino colaborativo, o outro sobre acolhimento e o outro sobre adaptações de recursos. Eu e a Raquel, nós dividimos vocês em 3 grupos e vocês vão fazer um debate sobre o que está escrito aqui, né, sobre o caso do aluno e com as questões, são 4 questões por grupo, e vão preencher esse documento. A gente vai dar um prazo de 20 minutos para vocês fazerem isso, no máximo. E depois desse período, a gente vai fazer uma sistematização, onde cada grupo vai escolher um porta-voz, né, um orador, para falar por um pouquinho sobre como que foi organizada a dinâmica. Tudo bem? Depois a gente tem a surpresinha. Se quiser sentir esses profissionais e falar dos casos acolhimento, para vocês refletir sobre como promover a inclusão social e emocional do aluno com discapacidade. Estratégias de acolhimento. Quais ações podem ser tomadas para acolher o aluno de maneira afetiva e respeitosa no debate escolar? Mais professores, mais tipo não, eu empatia, né? De dar essa ideia da gente. Então, o nosso grupo vai falar sobre o ensino colaborativo, né, com as... Peraí, pausa aí, vai. Calma. O nosso grupo vai discutir sobre o ensino colaborativo, né, dentro da dispraxia e a parceria com os profissionais. A Maura deu uma ideia muito legal, que é buscar uma parceria com as faculdades, né, com, por exemplo, fisioterapeutas, pedagogos, aí os TOs, que tem dentro da FREA, da FSP, da do Vale, da Unicef do Mar, que eu sei que lá tem TO. E orientação, né, mesmo. O trabalho do ensino colaborativo entra muito dentro da orientação dos professores, principalmente buscar parceria com os professores de educação física, com os especialistas da sala de recurso, do ensino colaborativo, que às vezes tem alguma ideia muito legal para fazer para o aluno, tem alguma dica. Com os professores de arte, de língua portuguesa, principalmente onde o aluno vai ter um maior momento, né, de desenvolver as atividades. Promover atividades que desenvolvam a coordenação motora do aluno, orientar que os professores façam essas atividades. Não é porque o aluno não consegue que ele não precisa ser estimulado, né? E estratégias de colaboração. Orientar mesmo os professores que eles realizem essas adaptações de acordo com a dificuldade de cada aluno, porque, por exemplo, o Pietro, por mais que ele seja muito bom em recortar, pode ser que na escrita ele tenha muita dificuldade. Então, que oriente de acordo com a dificuldade de cada aluno. Orientar talvez uma tesoura como, eu não sei como chama aquela tesoura que é adaptada.
Não, é que tem um negocinho atrás. É assim. adaptado. Normal. O engrossador de lápis, né? Tem um nome certinho também, já esqueci. Comprar aqueles lápis jumbo, que é um pouquinho mais grosso. O caderno com a pauta ampliada. E buscar que os professores promovam jogos que estimulam a motricidade fina, grossa, e que estimulem o aluno também a ter orientação de questão de regras, de qual é a vez dele, qual não é. Não, regras mesmo. Como vocês colocaram ali que é difícil para ele recolher o material depois que ele brinca, bom, então nós vamos fazer umas regras, uma rotina. Eu acho que rotina funciona muito. Acho que para todos, para nós também. E o maior desafio é realmente construir essa parceria com os professores, porque se com os laudados, com os elegíveis da educação especial a gente encara muita dificuldade, eu acho que para esses alunos que são alguns diferentes tipos de transtornos, às vezes os professores podem criar uma barreira ali na hora de aceitar que aquele aluno precisa dessa adaptação nas suas aulas. E também, assim, às vezes a gente não consegue, no ensino colaborativo, a gente não consegue perceber a escola inteira. Apesar de ser o objetivo do ensino colaborativo, às vezes a gente não consegue acessar todos os alunos. Então, fazer com que os professores ajudem a gente a identificar esses alunos. Então, acho que isso é uma dificuldade, é um desafio, porque nem todos os professores conhecem todos esses transtornos. E também a parceria com os pais, né, que é de extrema importância, porque muitos pais às vezes não aceitam, às vezes tipo assim, meu filho, igual você deu o exemplo do aluno da sala de recurso, que na casa ele não lava louça, mas que agora ela está conseguindo um trabalho e ele lavou uma louça na escola. Então assim, que os pais aceitem que eles precisam, igual o caso do Hugo, que ele não amarra o tênis. Então esse contato do ensino colaborativo com a família é muito importante. Para que estimulem os alunos tanto na escola quanto dentro de casa. E a recomendação é realmente buscar uma parceria positiva com todo esse núcleo, com os professores, com o pessoal do apoio pedagógico por exemplo, Centrinho, se o aluno for atendido, com a família, e se conseguir essa parceria, buscar que essa parceria venha mais vezes para a escola, ou com uma orientação, ou com alguma palestra para os professores, ou de uma observação com o aluno ali para que dê alguma dica, alguma coisa assim, não sei se pode também dentro das questões do Estado, mas... A nossa discussão em grupo é sobre adaptações e recursos. Então, nosso objetivo é identificar recursos e adaptações físicas ou materiais para apoio ao aluno com dispraxia em sala de aula. Então, aqui, a primeira pergunta aqui, do nosso grupo é adaptações físicas. O que pode ser mudado no ambiente físico da sala, escola, para facilitar a mobilidade e a execução das atividades? Aí a gente colocou aqui atividade de psicomotricidade, evitar escadas no espaço, porque já que ele não tem essa coordenação motora, então seria legal que, no caso, o Hugo estar, que nem o Thiago está falando, estudando no corredor inferior. Então, a prioridade seria no corredor de cima, com mais acessibilidade, evitar a escada. A proposta é evitar a escada. Sim. Você sujeita o aluno, na verdade, a situações que podem se machucar e tudo mais. E é constrangedor. Aí a proposta é evitar. Aí daí também tem a cadeira com apoio para os pés, que seria no caso que ela... Tem vários, assim, apoio. Tem umas bolinhas que você coloca na cadeira, que ajuda no equilíbrio do estudante, no caso, com dispraxia. O encosto mais alto para que ele fique mais confortável. Aí tem também um outro recurso aqui que é a mesa ajustável. Aí depois tem a organização e as listas de tarefas, que é para eles, já que eles têm essa dificuldade, que é organização, então seria ideal que o professor fizesse isso, organizasse assim a lista de tarefas para que ele siga toda aquela sequência. Uma rotina, Aquela rotina, sequência certinha. São os recursos didáticos. São os materiais que podem ser usados para facilitar e realizar as tarefas para os alunos com as características da dislexia. Atividades com a tecnologia assistiva, engrossador de lápis, caderno com pauta ampliada, tesoura adaptada, tem um lápis também que é mais grosso e
Qual O tipo de grafite 4B, o grafite, ele já tem o grafite, ele é mais escuro. Para quem tem a dificuldade na O, a hipotonia e a hipertonia. Então, para quem tem a hipotonia, o grafite 4B deixa mais legível a letra, né? Você vai forçar muito, se você for lá, tem que forçar. Exato, sim. Tem muita E ele força. como a dislexia, né, tem essa dificuldade da coordenação até da escrita, As então atividades talvez diárias, seria... né? Atividades adaptadas. Exemplos de atividades que podem ser aplicadas para atender os alunos. Atividades individualizadas e dividir as tarefas em tempo menor. No caso de algumas salas, a forma que o professor aborda, ele tendo um espaço adaptado, ele tendo recursos didáticos adaptados, né? A atividade é automática, né? Tudo que é oferecido a ele, na verdade, consegue ali essa agilidade. Não tem como fazer, a ideia não é fazer gerar cópias, a ideia é que ele participe mais de forma oral, a ideia é fazer estimulação, mas sem exposição, sem constrangimento, né? Então, na verdade, fazer tudo isso numa sala com 30, 40 alunos é difícil, né? E aí, acho que a colaboração da escola, da coordenação e direção é ter essa visão de como realizar isso, na verdade, que faz um diferencial ali. E não muitas vezes a gente fala, né, fica na falácia, mas como fazer isso que é a nossa preocupação. Né? Quando você fala isso com um grupo de 10, na sala de recursos, não é fácil. Mas durante vários alunos, tem essa dificuldade. Né? E aí a última parte é a recomendação principal, né? Qual a adaptação ou recurso mais importante para melhorar o aprendizado desses alunos? E a terapia Ocupacional e a terapia de linguagem, que daí entra a língua portuguesa, fonoaudiologia e a aula de artes. Daí ajudaria a desenvolver, né, a arte motora do nosso estudante. Estimular diariamente. Seria isso. Bom, o nosso grupo discutiu sobre o acolhimento e a inclusão. E a primeira questão está nas estratégias de acolhimento. Aí nós chegamos no consenso que não tem como você acolher se você não respeitar. Então a gente colocou assim, respeitando o seu limite, porque a gente percebeu durante a apresentação do grupo que não é uma condição que o aluno queira, mas é uma condição que ele vai carregar do momento do nascimento até a sua morte. É uma condição que ele possa melhorar, mas ele não vai acabar com ela, tá? Então a gente colocou respeitar. Informando a equipe toda de forma geral no início do ano, independente do cargo ou da função que o profissional está. Porque como é uma condição que ele vai levar ao longo da vida, pode ser no momento do intervalo, pode ser no momento que ele está no banheiro, pode ser no momento que ele está na sala de aula, e não tem como os outros saberem que aquele aluno tem aquela condição se a equipe não passar, porque ela acaba sendo muito mais visível dentro da sala de aula. Com uma escola muito grande, um número de alunos muito grande, cada vez fica mais difícil essa observação individual. Então a gente colocou isso. E a 2 é a promoção da inclusão. Como que nós podemos garantir que o aluno participe ativamente, que ele consiga interagir com os colegas? A gente chegou num consenso do quê? E a gente observou ao longo desse ano a mudança de estratégia da sala de aula. Todos os professores não conseguem ainda, pelo menos está tentando, fazer uso das metodologias ativas. A gente percebeu que aquele professor que consegue colocar de fato uma metodologia ativa dentro da sala de aula, isso auxilia tanto o aluno que tem essa condição, como aqueles que também ainda não têm, né? Então a gente colocou isso, que quando o professor faz esse uso, ele proporciona o quê? Uma interação entre o aluno com os colegas e os professores, tá? E a terceira foi do estímulo e a autoconfiança. Como que nós podemos ajudar o aluno a lidar com as frustrações e melhorar a sua autoestima? Aqui é uma coisa do trabalho de formiguinha que a gente vem falando nas nossas discussões. Quando você fala em autoestima, primeiro a gente tem que pressupor que você tem que estar com uma autoestima boa. Se você não estiver, você não consegue transmitir isso, seja para o aluno que for, né? Então a gente colocou aqui assim, como que isso é feito no dia a dia? É aquele trabalhinho de formiguinha, é aquele feedback positivo, né? Hoje nós tivemos uma situação em sala de aula que a professora, mesmo o aluno resmungando, questionando, ela, que
belezinha, você participou, você consegue, você aprendeu. Isso é uma coisa positiva, né? Mesmo ela sendo tratada de uma forma negativa. Por quê? Quem conduz o feedback? É o adulto da situação. Não é a criança que está ali se colocando num ambiente que ele não está se sentindo bem, mas o adulto tem que entender isso, né? Que ele precisa desse estímulo o tempo todo, diariamente. Então a gente colocou essa questão do feedback. Da confiança também, né? Você estabelecer, né? Estabelecer uma confiança com o aluno, que daí ele vai falar para você quais as dificuldades, o que ele tá, né? Ainda que seja negativo, né? Ele vai conseguir contar para você todas as dificuldades dele. Então é mais fácil de você dar esse feedback e trabalhar com o aluno também. E a gente chegou no consenso do quê? O que a disgrafia traz para nós? Essa observação diária mesmo, porque ela não é tão falada, ela não é considerada uma doença, é uma condição que o aluno vai ter, a pessoa, o ser humano vai ter ao longo, igual a gente colocou no início, né? Então esse feedback, essa coisa positiva, esse vínculo, ele se faz necessário. E aí a nossa última questão é o que a gente entende, o que a gente entendeu enquanto grupo sobre o que é principal, né? Qual estratégia de acolhimento para que a inclusão de fato aconteça com o aluno que tem a dispraxia em específico, tá? Aí a gente colocou assim, que antes de qualquer coisa, a gente precisa observar os seus pontos fortes. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro dia de aula? Não, no dia a dia, né? A partir do momento que você consegue identificar qual é o ponto forte que ele tem, você começa a propor atividades que possa auxiliar, porque você não vai mudar e nem transformar ninguém. Cada um é um, e a gente já viu isso ao longo dos nossos estudos, que independente de ser transtorno, doença, físico, mental, ninguém muda ninguém. Você auxilia e proporciona uma interação que ao longo do tempo ela vai ficando cada vez melhor e com menos sofrimento. Então, como é que a gente pode auxiliar? Você tem que propor a motricidade, que é a questão fina, e ao mesmo tempo a psicomotricidade, que é a questão do corpo. Não tem como fazer de outra forma para esse caso específico da dispraxia. Porque você não tem como oferecer algo que ele não tem condição de fazer, ou supor que ele vai fazer. Não vai. É uma condição, a gente já chegou nesse consenso. Então, como que a gente melhora? Auxiliando. Melhorando a condição dessa criança para que ela perceba que ela é capaz igual a qualquer outra. Só que ela é capaz dentro dos limites que ela se encontra aí no dia a dia. Nosso grupo fechou nisso.